Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. O Botafogo fez uma partida sonolenta e acabou conseguindo apenas um empate em 1-1 com o Bangu no estádio Raulino de Oliveira. Louco Abreu cobrando pênalti. Acabou conseguindo apenas um empate? Não, o empate foi muito pro Botafogo. Será? Lá em Volta Redonda. Foi muito. O Bangu jogou muito mais que o Botafogo. Polêmica de Fernando Diniz. O Louco Abreu cobrando pênalti abriu o placar para o Botafogo e Abílio empatou para o time banguense. Resultado só não foi pior, como disse o Diniz, porque Jefferson fez muito boas defesas. Muitas. Uma delas foi num pênalti cobrado pelo jogador Pipico. Que, aliás, realmente é muito bom, hein? Uma pergunta aqui para a mesa. Foi um dia de sonolência tática do Botafogo? Vinícius Faustini, o que aconteceu na partida foi o seguinte: o Bangu envolveu o Botafogo. E já falamos aqui, você está certo em relação a ter essa postura tática, porque o Botafogo gosta de jogar dando pano para a manga, quer dizer, deixando, tentando dar o bote no adversário. Só que o bote não foi dado, o bote ele conseguiu aquele pênalti que foi realmente, foi até uma infelicidade do zagueiro, Fez o gol, porém, esse bote não deu certo porque o Bangu não deu chance. O Bangu envolveu com um grande toque de bola, fez lembrar, claro que botando um exemplo bem, Isso, o Barcelona. O toque de bola do Barcelona, que é um time que não deixa o outro time pegar a bola. Até o lateral direito do Bangu teve um lance que ele fez lembrar o Zidane, Deu um chapéu no zagueiro do Botafogo, E, enfim, assim... E há muito tempo que a gente não viu o Bangu, o Bangu com um time jogando bonito. Lógico. As tradições do Bangu, vice-campeão brasileiro em 85, então uma foi história... vice-campeão carioca também no mesmo ano. É verdade. O Bangu do Marinho, E o Bangu também vendeu caro uma vitória para o Fluminense na estreia do Campeonato Carioca. Foi 1-0, gol aos 36 minutos no segundo tempo. E o Bangu voando em campo. O Bangu muito superior ao Fluminense fisicamente, está certo, o Fluminense está voltando de temporada, na primeira rodada, Mas, assim, chamou bastante atenção para o time banguense. Nesse jogo não se justifica, teoricamente, uma atuação tão ruim do Botafogo, Já é a quinta rodada, entendeu? Teoricamente não se justifica. Na primeira rodada... Perdão, o time vindo de 4 vitórias consecutivas? Sim, e vitórias convincentes, Exatamente. Uma goleada de 5-0. Mas sem convencer, hein? O Botafogo fazia os gols, mas não mostrava o grande domínio, não mostrava resultado. Mostra que o Botafogo é um time de resultado. Caiu, na minha opinião, caiu o nível do ano passado. Caiu o nível. Então, Flávio, qual é a chave para evitar que o time do Joel fique tão refém assim da retranca? Olha, acredito que o Joel tem esse pensamento. O Joel não é muito de modificar. Ele chegou a fazer algumas experiências, até no passado, algumas coisas. Com o Flamengo também ele fez algumas alterações que deixaram até o time com 4 atacantes, Mas o Joel, esse ano, ele está com o próprio Botafogo no ano passado, ele fazia isso, todos os jogos do Campeonato Brasileiro, Ele deixava o time fechadinho no início e depois abria no segundo tempo, independentemente do placar, Mas está se mostrando mais cauteloso nesse início. Agora, ser cauteloso contra times de menor tradição do campeonato é um pouco arriscado. Como é que vai ser então contra um time de maior destaque, sei lá, contra um São Paulo, até no clássico mesmo? Agora a gente vai ter o Fluminense e o Botafogo. Como é que vai ser? Então, esse vai ser um grande parâmetro, Um time como o Fluminense, que quer aí já está praticamente em primeiro lugar, basta empatar com o Botafogo, que ele vai conseguir esse primeiro lugar. Então, a questão agora é esperar, aguardar essa partida para ver como o Botafogo se comporta. Mas, na minha opinião, tem que ver se ou caiu o nível do ano passado, já que ele perdeu alguns jogadores, O Botafogo perdeu alguns jogadores, Leandro Guerreiro, que é o símbolo do Botafogo já há alguns anos,
A perda do Leandro Guerreiro, assim, eu acho que foi a mais sentida, assim, vai demorar um pouco a recuperar, mas é aquele tipo de perda, ele já estava há muitos anos no Botafogo, já estava começando a ser visto com maus olhos. E também ontem, a gente tem que levar em consideração que ontem o Botafogo teve um desfalque importante, né? Na quarta-feira, aliás. Marcelo Matos. Em termos de defesa, né? Não só de defesa, hein, Fernando? O Marcelo Matos também sabe sair para o jogo. Sim, e é um termômetro. Em termos de arrumação do time em geral, né? Você veja que o time do Botafogo estava desequilibrado em campo, né? E o Bangu não, o Bangu estava equilibrado, estava tocando bem a bola. Bem organizado, tem alguns jogadores do Bangu que são muito bons. Tem. Esse Pipico é bom jogador. Realmente. O Tiano joga direitinho também. O Tiano estava na reserva e não entrou durante o jogo, não. Isso. Mas tem alguns outros bons jogadores do Bangu. Agora, com relação ao Botafogo, a gente viu a estreia de 3 reforços. Márcio Azevedo, lateral esquerda, Arévalo, volante, e o Everton entrou durante a partida. O Arévalo não foi mal, não, apesar do Botafogo não ter ido muito bem. O Arévalo não foi mal, não. A torcida do Botafogo já faz uma piada com relação a Ronaldinho Gaúcho, dizendo que o Arévalo é caçador de mercenários. Você acha que o Arévalo pode ser um marcador de nível para marcar meio-campistas de qualidade, como no caso do Flamengo, Thiago Neves e Ronaldinho Gaúcho? No caso do Fluminense, a gente tem o Souza. Quando voltar, se voltar, o Deco, o Conca? Olha, eu acho que o Souza não é de tanta qualidade assim, né? Sim, eu estou mal comparando porque foi o que eu lembrei aqui. Mas o Conca, sim, né? O Conca, sim. Mas pode. O Arévalo fez uma boa Copa do Mundo. Então você acha que ele é o mais promissor desse trio? Desse trio, como assim? Márcio Azevedo, Arévalo ou Everton? Não, o Everton teoricamente é o mais promissor do trio, né? Por quê? Porque é um jogador de criatividade no meio campo, ainda pode jogar bem na lateral esquerda, entendeu? E o João Santana conhece bem o trabalho dele, né? Já treinou no Flamengo, né? Sim, é verdade. Então, já sabe do potencial dele. Mas o Arévalo é bom jogador, não é ruim, não. E para você, Flávio? Nós temos aí o Arévalo que entrou no lugar do Leandro Guerreiro, né? Praticamente é um novo símbolo, eles são parecidos, né, em relação a taticamente ao estilo de jogo. Então acredito que o Botafogo não vai perder tanto, apesar da identificação tão grande que o Leandro teve com o clube, né, com a torcida, mas como o Vinícius falou, o tempo, né, uma grande rotina, e estava, vamos supor, se acomodando entre aspas, né? Se acomodando entre aspas, porque é um jogador muito brigador, muito combativo, né? Então vamos aguardar para o Arévalo se tornar aí uma peça-chave. E quem teve um destaque negativo na partida foi o Caio, né? Sim. O Caio, que não entrou no segundo tempo, o Caio começou jogando, foi bastante ruim, provando o que nós já falamos em programas atrás, né? Que o Caio está se tornando realmente jogador. O Caio entrou no segundo tempo, mas praticamente só assinou a súmula, né? Porque realmente foi mal, muito mal. Ele não jogou, ele esteve. Esteve em campo. Esteve em campo. Porque, na verdade, o Bangu foi melhor do que o Botafogo o jogo todo. Mas a partir dos 20 minutos do segundo tempo, o Bangu tomou conta do jogo mesmo. Foi mesmo. Fez uma pressão incrível. E dessa vez até fazer o gol, né? E dessa vez não teve gol contra do adversário para ajudar no o Eber não estava em campo. Não teve o Goeber, né, para ajudar. Tá certo. Recado final do Botafogo, Fernando? Recado final do Botafogo. Bom, esse jogo, como eu já falei aqui, foi preocupante para a torcida, né? E que isso não se repita no clássico contra o Fluminense, até porque se isso se repetir, o Fluminense vai atropelar o Botafogo. Vinícius? Ô Caio, vamos parar de twittar, tá bom? Vamos jogar um pouquinho? Tá certo. Até porque o Twitter dele não deu muito certo não, né? Ele teve que marcar lateral de novo. É verdade. Meu recado final do Botafogo,
é uma pergunta, é até para a mesa. Será que o Botafogo não está tendo Marcelo Matos dependência? Se ele não joga, o time cai de produção. Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Eu vou lançar essa pergunta para os internautas. Eu também vou lançar para os internautas, mas eu concordo contigo, Flávio. Marcelo Matos dependência. Ponto final do Botafogo? Ponto final.